Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje nós vamos falar de mais uma obra de William Shakespeare, um dos grandes nomes da literatura inglesa e da literatura mundial. E hoje eu vou trazer para vocês a história de Macbeth, uma obra que foi escrita aí em torno de 1603, 1607, e é uma obra super curtinha, né? Quando a gente vê Romeu e Julieta, Hamlet, enfim, obras grandes, horas e horas, né? Essa obra é uma das mais curtinhas, mas é uma das mais densas, mais misteriosas, mais sobrenaturais, acho que é isso, mais sobrenaturais que Shakespeare já escreveu. Ele vai se basear em eventos históricos. A gente sabe já que as obras de Shakespeare não são exatamente de enredos originais, né? A gente já sabe que Romeu e Julieta foi feito em cima de uma poesia ali da época, A Tempestade provavelmente inspirada na notícia justamente de um naufrágio. Então Shakespeare ele se alimenta de fatos que aconteceram para montar suas histórias. E os personagens aqui, se você tiver a curiosidade de dar uma pesquisada, você vai ver que eles realmente existiram. Macbeth, Duncan, né, são pessoas que Shakespeare vai utilizar para colocar dentro da obra. Óbvio que não quer dizer que foi do jeito que ele está dizendo aqui, ok? Porque ele faz o seu tempero ali, né, uma adaptação livre, digamos assim, que Shakespeare faz. Mas é interessante a gente saber que é uma época realmente que aconteceu. Tá? E ele vai falar de um regicídio. A obra de Shakespeare vai falar sobre o assassinato de um rei. E é bem interessante porque nessa obra ele já começa de forma sombria. Se você tiver curiosidade e assistir filmes, né, montagens dessa obra de Shakespeare, você vai reparar que ela é sempre muito escura, muito dark, uma coisa como se fosse um submundo, assim. Porque é exatamente essa ideia que a obra dá, porque ela já começa com 3 bruxas conversando, né? E isso já dá o tom, né, do que vai ser a obra, uma obra com fantasmas, bruxas, com Hecate, né, a rainha dos infernos, então diversos detalhes sobrenaturais que nessa peça fica muito marcado. A gente sabe que em Hamlet é o fantasma do pai que traz, né, a mensagem, conta a história e tudo, então são assuntos que permeiam as obras, mas em Macbeth ele dá uma caprichada aí, certo? Então os personagens principais que a gente vai ter na obra, então, é Duncan, que é o rei da Escócia, Malcolm, seu filho, Macbeth e Lady Macbeth, né? Macbeth é um dos generais do exército do rei, a Lady Macbeth, que é sua esposa, e o Banquo, que também, né, é um general e é amigo de Macbeth, e já vai aparecer bem no iniciozinho da história. E os 2 lords aqui, Macduff e Lennox, que vão, depois que Macbeth chega ao poder, eles vão começar a ficar meio desconfiados, ok? E Macduff realmente é bem importante na obra, a gente já vai ver por quê. Então esses são os personagens principais. Se você tiver dificuldade com os nomes, dá um pausezinho, dá uma anotadazinha para você poder acompanhar bem a história, ok? Então a história começa com 3 bruxas, ó, coisa bonita aí. Olha gente, é uma obra muito pintada, existem várias pinturas, né, em relação à obra de Macbeth, e as bruxas, essas 3 bruxas que surgem na abertura, elas são um prato cheio para pintura. E é interessante porque você não sabe dizer se são homens, mulheres, né, parece mulher, mas tem barba, enfim, então é um ser misturado, digamos assim. E já começa dessa forma, a primeira bruxa perguntando quando é que elas vão se encontrar outra vez, a segunda, né, responde quando o tumulto estiver passado, quando estiver perdida e vencida a batalha. Então elas começam nessa primeira cena vendo a batalha onde Duncan está participando ali, que existe uma grande revolta contra o rei da Escócia, e Duncan e Banquo são os 2 que estão, alguns dos generais, né, que estão defendendo então o rei. Então eles falam, quando isso daqui acabar, a gente se encontra. E a terceira pergunta, e vai ser quando? E em qual lugar? Ela fala no pântano, no pôr do sol. Então no pôr do sol daquele dia, no pântano, as 3 bruxas vão encontrar Macbeth. Só o Macbeth que não sabe disso ainda, mas elas já estão tramando, né? E aí tem toda a batalha e tudo, e eles vencem.
e eles são muito valorosos, o Banquo e o Macbeth, e a coragem deles começa a ser falada, cantada, né, em verso e prosa, e chega também até os ouvidos do rei Duncan, o que dá uma grande confiança do rei em Macbeth. E aí o rei fala assim, olha, nós temos um traidor, né, que nos traiu e tal, e eu vou pegar as terras desse cara e vou dar para o Macbeth, porque o Macbeth está aí, né, está arriscando o pescoço por mim, e esse lorde aqui está me traindo, então vou pegar as terras dele, né, vou puni-lo e dar as terras desse lorde para o Macbeth. Aí a próxima cena é justamente quando eles vencem a batalha, e o Banquo e o Macbeth então encontram as três bruxas, da forma com que elas tinham falado que ia acontecer, né? Então tá aqui uma outra pintura do Macbeth conversando com elas. E é interessante porque as três não precisam falar muito não. Gente, quando é para botar minhoca na cabeça, basta um sussurro, basta um suspiro, e é o que vai acontecer aqui. Um parênteses, essas três bruxas elas podem ser interpretadas de várias formas. É claro, elas podem ser interpretadas como seres sobrenaturais que vieram do inferno, que é como elas estão, né, se apresentando. Elas podem ser as forças do destino também. E a gente lembra, você deve ter pensado nisso, com certeza, Renata, que eu pensei, não, vamos lá. As três parcas, né, que são mulheres que tecem o fio do destino. Elas aparecem em várias tradições, também se chamam moiras, depende da tradição que você está falando, que você está estudando. Então são três mulheres, né? Nesse caso, por exemplo, da grega, é uma jovem, uma madura e uma idosa, onde a primeira tece um fio, vai tecendo um fio, a segunda enrola, faz um novelo, e a terceira corta. E você, quando vai nascer, você recebe esse novelo na sua mão. E quando você nasce, é o momento em que ele começa a ser desfeito. Então é como se dissesse assim, a nossa vida, a gente entra na vida com um novelo de duração, né? O tamanho do fio ele é fixo, ele não é eterno, e o enrolar são os acontecimentos da vida, as coisas que vão acontecendo, as nossas reações, as coisas que a gente precisa viver, ou seja, o destino acontecendo. E essas três bruxas muitas vezes são interpretadas dessa forma também, como sendo essas três moiras, as parcas do destino, chegando e anunciando o destino de Macbeth e de Banquo, ok? Então olha só o que elas vão falar. Elas saúdam Macbeth e saúdam Banquo, basicamente é isso que elas fazem. Elas falam assim, Macbeth, e aí? A gente fala, e aí, beleza, como é que tá? Tudo bem, né? E como é que elas vão saudar o Macbeth? Elas falam assim, ó, a primeira bruxa, né? Salve Macbeth, saudações a vós, Barão de Glamis. Eu falo, Barão de Glamis, beleza, sou eu mesmo, a terra é minha, tranquilo, e aí, né? Tudo bom? Aí a segunda bruxa fala, salve Macbeth, saudações a vós, Barão de Caldor. Aí Macbeth olha assim e fala, não, Barão de Caldor eu não sou não, Glamis eu sou, mas Caldor? Não. Por quê? Porque ele não sabe que o rei tinha decidido dar as terras de Caldor para ele. Ele ainda não sabia. E a terceira é a cereja do bolo, né, gente? Aí o que ela fala? Salve Macbeth, aquele que no futuro será rei. Aí fala, aí é demais, né? No fundinho ele quer, mas o negócio é demais mesmo. Ele fica com isso na cabeça. E o Banquo que está do lado fala, poxa, e eu? Nada, né? Tô aqui também lutando e tal, vocês não têm nada para mim? Gente, ó, não faça isso, viu? Quando o destino não quer que você saiba das coisas, não fica atiçando não. Olha só o que elas falam. Salve, 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 né? Menos importante que Macbeth e mais poderoso. Agora elas estão falando com o Banquo, né? Você tem menos importante, mas você tem mais poder. Segunda bruxa fala, menos feliz e, no entanto, muito mais feliz. E olha a terceira. Filhos teus serão reis, embora tu não sejas. Assim sendo, salve Macbeth e salve Banquo. Então, olha só o que elas estão falando, que o Macbeth vai ser rei, só que os filhos de Banquo é que vão continuar a linhagem, não os filhos de Macbeth, né? Por isso que ele devia ter ficado, que ele não devia ter perguntado.
porque isso agora vai dar uma confusão danada na vida deles. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, para botar minhoca na cabeça precisa pouco. Só precisou dar essa saudação, agora o Macbeth está, né, pensando, ele fica sabendo que agora ele tem as terras de Cawdor, né? E agora ele fica pensando, olha, Glamis elas já sabiam, Cawdor, como é que elas iam saber? Estava acontecendo lá, será que eu vou ser rei mesmo? Ou seja, ele agora tem essa coisa dentro dele, né? Em alguns pontos da obra, gente, Shakespeare dá a entender que Macbeth já tinha pensado na ideia de ser rei, mas tinha desistido do assunto. E agora, com essa coisa das bruxas, essa ideia volta na cabeça dele. E ele vai ficar matutando isso, ok? Aí, obviamente, eu estou resumindo aqui, tá, gente? Tem muita coisinha que acontece aí no meio que é legal, que eu não vou poder falar, então, quando você puder, dá uma lida na obra, porque vale a pena. Macbeth, então, manda uma carta para a esposa contando tudo o que aconteceu. Falou das bruxas, falou do Cawdor, tal, não sei o quê. E a Lady Macbeth, ela fica doida, fala, é agora que eu vou ser rainha. Agora esse negócio vai dar certo. Só que ela tem algumas restrições quanto a Macbeth. Ela acha que o marido é bondoso demais, que ele não vai ter coragem de fazer o que é necessário para que ele chegue a ser rei. E o que é necessário, gente, para o Macbeth conseguir ser rei? O que é necessário? Matar o Duncan, matar o rei Duncan. Então a gente vai ver, agora já um spoilerzinho, a gente vai ver que na obra, gente, toda ela trabalha em cima do esvaziamento da alma do Macbeth. No momento em que a esposa incita ele a fazer uma coisa que ele não quer fazer, que existe algo de bom nele ali que não quer fazer, no momento em que ele trai isso, a consciência fica tão pesada que ele vai esvaziando, ele vai ficando seco por dentro, ele vai se tornando uma pessoa má, certo? E quem vai ajudar a acontecer esse processo todo é quem? É Lady Macbeth. Gente, a mulher é o cão, das personagens femininas de Shakespeare. Assim, não sei o que vocês acham, mas na minha opinião, realmente é a pior. Ela é má. Eu trouxe uns trechinhos aqui para vocês darem uma olhada no que ela fala, né, do quanto de maldade. Ela é quase uma bruxa mesmo, certo? Olha só o que ela fala. Ela tá lá falando, pô, o Macbeth vai ser rei, tá, mas tem que matar o Duncan. Ela fala, amedronta-te-me a tua natureza. Ela falando com ela, tá, gente? É um monólogo, não é que ela tá falando com o marido, não. Ela fala, então a natureza dele é tão plena do leite da bondade humana que não te permitirá tomar o primeiro atalho. Queres ser grande e para isso não te falta ambição, mas careces da maldade que deve acompanhar essa ambição. Então assim, ó, ela tá meio que chamando o cara de covarde, certo? Apressa-te em vir para cá e que eu possa em teus ouvidos derramar meu inebriante veneno e que eu possa tirar tudo que se interpõe entre tua pessoa e o círculo de ouro, que é justamente a coroa, né? Que é a imagem aí, com a qual parece terem te coroado o destino e auxílio sobrenatural. Então, ó, vem para cá, que eu vou tirar tudo que está no meio do caminho. E o que é que está no meio do caminho? A bondade do coração dele, a consciência dele, a fidelidade do rei, ou seja, todas as virtudes que o Macbeth tem estão entre ele e ele ser rei, né? Porque ele tem que cometer um assassinato de um rei bom, porque o Duncan é considerado um cara bom, gente boa, bom governante, honesto, as pessoas gostam. Então, além de tudo, se o cara ainda fosse ruim, né? Mas ele ainda vai ter que matar um rei que é bom e que é amado pelo povo. Então, todos os princípios dele é o que estão entre esses dois fatos. É isso que a Lady Macbeth está dizendo que é para ele lá, que ela vai dar um jeito de acabar com isso. Aí olha só agora, ela vai evocar as forças do mal. Estou dizendo que essa obra do Shakespeare é uma das mais darks, né, que a gente tem. Olha só como ela fala. Aqui são trechinhos da obra mesmo, tá, gente? Vinde vós, espíritos que sabem escutar os pensamentos mortais. Liberai-me aqui de meu sexo e preenchei-me da cabeça aos pés com a mais medonha crueldade até haver ela tomado conta de mim. E por que ela está falando de liberar-me aqui do meu sexo? Porque a mulher, simbolicamente, ela sempre vai estar associada à manutenção da vida, à criação da vida e manutenção da vida. E aqui ela está dizendo, tira isso de mim, por quê? Porque eu vou matar, eu vou acabar com a vida. Então ela está pedindo que essas forças do mal
tirem isso dela, né? Olha só, vinde vós aos meus seios de mulher e sugai meu leite, que agora é fel, é amargo, né? Vós, espíritos, servis e assassinos. Então, o que ela está falando? Ela tá fazendo um pacto com o demônio mesmo. Então, as bruxas, né, já falaram lá com Macbeth e ela agora está evocando essas forças do mal para tirar tudo que ela tem de bom ainda para conseguir fazer com que o marido mate o rei. Olha só, gente, só esse iniciozinho, não sei se vocês não, mas eu fico toda arrepiada, assim, de maldade, né? Porque, na verdade, gente, é como se Shakespeare estivesse mostrando pra gente o que a gente está fazendo no momento em que a gente decide ser imoral, no momento em que a gente decide fazer algo que vai contra a nossa natureza, né? E ela sabe, então ela tem que evocar a maldade, né? Então, de certa forma, ele está mostrando, obviamente, com uma lente de aumento deste tamanho, o que acontece no interior do homem, né? Aí, logo em seguida, Macbeth tem uma visão da adaga do crime, né? Ela aparece flutuando e tal, né? Mais um aspecto sobrenatural aí na obra. E a Lady Macbeth é que bola o plano. Ela bola um plano todo, né? Coloca as adagas ali na tenda do rei, o rei está dormindo. Assim, esqueci de falar. Nesse meio tempo, quando termina a batalha, né, o rei manda uma carta dizendo que vai visitar Macbeth, o castelo dele. E aí a mulher fala: meu bem, é agora a chance de matar o rei. E ela bola um plano, então, para matar um hóspede. Gente, olha, e nessa época, a lei da hospitalidade, ela é muito forte. Você matar um hóspede, trair alguém que está na sua casa, né, é considerado um crime, assim, mortal. Além de tudo, né, só de você maltratar um hóspede já é um horror, né, matar, então, você nem imagina. E aí, o que ela fala? Olha o plano que ela bola. A gente vai, ela falando para o Macbeth, né, como é que a gente vai fazer? Ele vai vir dormir, o rei vai vir, a gente deixa ele dormir, aí ela agora vai botar as adagas, né, lá no quarto. A gente embriaga 2 seguranças que vão estar na porta. Quando eles estiverem tronchos de bêbados, você entra, mata o rei e aí depois mata os seguranças que vão estar bêbados, não vai ser difícil. Para quê? Para botar a culpa neles. Porque quando chegarem e falar: oh meu Deus, o rei morreu, aí vai falar: pois é, e eu matei os assassinos. E aí a gente põe a culpa nos 2 seguranças ali, pronto, tá tudo certo. Esse é o plano, ok? E ele é executado dessa forma e ele funciona muito bem. E essa frase aqui é interessante porque quando a Lady Macbeth vai colocar as adagas ali no quarto do rei, que ela olha para ele, olha só o que ela fala: se ele não lembrasse tanto meu pai enquanto dormia, teria eu mesma cometido o ato. Aqui o pai, o rei, essas figuras, normalmente, elas são representações do próprio espírito humano. São representações do que a gente tem de mais elevado. Então, veja, ela não tem coragem de matar, porque o rei parece com o pai, né? São as 2 figuras. Só que ela vai botar o Macbeth para matar. Então ela põe o esposo para matar o rei. O que os 2 fazem? Eles matam o espírito. Eles matam o que há de nobre, ainda mais porque é um bom rei. Então eles estão matando a virtude, por isso que eles vão secar por dentro. Tá? Então o crime está feito. O Macbeth entra com a adaga, né, mata o rei do jeito que ela tinha imaginado. E aí Lady Macbeth, aí o Macbeth começa a falar para ela: nossa, meu Deus, o que foi que a gente fez? E tá, agora ele morreu mesmo. Tipo assim, o cara fez e se arrependeu. Mas assim, na hora, a gente matou, ele começou a ficar de consciência pesada na obra, né? Aí a Lady Macbeth fala para ele, né? Esses atos não podem, depois de cometidos, ser pensados dessa maneira. Se for assim, nos deixará louco. Então o que ela está falando? A gente foi e matou, agora acabou o assunto. Se você continuar pensando nisso, você vai enlouquecer. Ou seja, se você continuar, né, alimentando essa consciência pesada, você vai enlouquecer. E é o que vai acontecer de fato, né? Aí a Lady Macbeth fala: por que você trouxe essas adagas, né? Elas precisam voltar para o quarto, que são as armas do crime, né? Vai e leva-as e mancha com sangue os camareiros que ainda dormem. Aí o Macbeth fala: para lá eu não volto. Tenho medo de pensar no que fiz. Olhar essa cena uma vez mais, né, não me atrevo. Então o que a gente vê? No momento em que o Macbeth comete o crime, ele já não sustenta.
as considerações, os medos que a Lady Macbeth tinha de que ele não aguentaria eram corretos. Realmente ele não aguenta. E já no instante seguinte, a consciência dele começa a cobrar, começa a ficar pesada do ato que fez, certo? E aí a Lady Macbeth vai lá e resolve o problema, né? Ela vai, ela devolve as adagas, ela suja, né, o rosto dos seguranças e fala assim: agora, Macbeth, minha mão estão da cor das suas. Que cor? De sangue, né? Mas envergonho-me por ser dona de um coração tão claro. Claro porque ele não está manchado, ela não tem consciência pesada. O Macbeth tem, mas a esposa não. A esposa é ruim, gente, é ruim, ela não tem consciência pesada. Então ela fala: eu me envergonho de não ter vergonha de ter matado o rei. Então você vê que são dois problemas extremos, né? O Macbeth de um lado de consciência pesada e a outra do outro lado que não tem consciência nenhuma, por isso não pesa, né? Não tem consciência pesada. Então são os dois extremos que você tem, né, que pode acontecer com uma pessoa que comete um ato desse, ok? Então só dando uma revisadinha, Banquo e Macbeth encontram as bruxas colocam minhoca na cabeça do Macbeth, a esposa, né, incita ele a matar o rei, os dois acabam, né, os dois juntos fazem esse plano e matam o rei, e agora, no dia seguinte, as pessoas vão descobrir o que aconteceu, né? E aí chegam aqueles dois lords, né, o Lennox e o Macduff, para escoltar o rei na manhã seguinte, e quando ele entra no quarto, ele vê o rei morto, né? O rei morreu. E é engraçado porque bem nessa cena, um pouquinho antes, Shakespeare coloca esse texto aqui falando que está tudo de cabeça para baixo, que foi uma noite muito estranha. Ele fala assim: essa noite foi turbulenta, onde dormimos a ventania derrubou as chaminés, ouviram-se lamentações no ar da noite e gritos da morte. Tá vendo como é sombrio, né? Aí ele fala: a coruja, obscuro pássaro, queixou-se a noite inteira. Dizem alguns que a terra estava febril e estremecia. Não tenho lembrança de noite alguma que se assemelhe a essa. Então o que eles falam? Foi uma noite estranha, cheia de presságios. E em algumas traduções eles colocam, né, que a coruja matou o gavião, ou seja, uma série de coisas ao contrário, que não eram naturais. E por que elas acontecem justamente na noite que o rei morre? Porque o rei é a representação do espírito e da ordem. Então, como ele está morto, agora as coisas se invertem, né? Tudo vira de cabeça para baixo. E é o que aconteceu, né? E aí, quando Macduff, né, chega e vê que o rei está morto, ele fala: nossa, está tudo fora da ordem, né? O mundo está de cabeça para baixo. E ele pergunta: o que está fora da ordem? Ele fala: você está e nem sabe que está, a nascente da fonte, a origem do seu próprio sangue estancou e o manancial secou. Isso é Macbeth falando, né, já o que está acontecendo com ele. Seu real progenitor foi assassinado. Então agora é o caos, é um mundo sem espírito, né? É o mundo que agora o Macbeth vai assumir e vai colocar o caos. Por quê? Porque ele não é um rei legítimo, ele subiu de maneira ilegítima. Ele é um usurpador. E a gente sabe que o mito do rei usurpador, ele é recorrente, né? A gente vê até lá no Bhagavad Gita, o próprio Hamlet também parte dessa ideia do rei usurpador. E agora o que vai acontecer? A gente vai ter que restabelecer a ordem, né? Porque tem alguém que não merece no poder e esse alguém tem que sair e a gente tem que colocar no lugar alguém que seja digno dessa posição, tá? Aí é o enredo. E aí Macbeth fala assim: não, agora eu sou o rei, né? Tô aqui no lugar dele. Os filhos, né? Ele tem 2 filhos. Eles fugiram, um foi para a Irlanda, o outro foi para a Escócia. Por quê? Porque eles tiveram medo de serem acusados. O Macduff e o Lennox, eles estão olhando dizendo assim: tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Isso daqui não está normal. Eles começam a dar uma desconfiada ali do Macbeth, né? E o Macbeth e outras pessoas vão tentando botar a culpa ali nos filhos, que seria o mais normal, justamente porque o filho seria o próximo herdeiro e tudo, e eles resolvem fugir. No momento em que eles fogem, né, um para a Escócia e um para a Irlanda, você acaba deixando as portas abertas para Macbeth subir ao poder. E é o que ele faz. E ele assume como rei e vai dar o seu primeiro banquete, né? Na primeira noite que ele vai
reinar, ele resolve dar um banquete. Só que antes desse banquete, ele vai pensando no que as bruxas falaram para o banco. Lembra que ela falou, o banco será pai de reis, seus filhos serão reis. Aí o Macbeth começa a pensar, quer dizer que eu mato o rei, eu que sujo minhas mãos, eu que fico de consciência pesada, e quem vai ter a linhagem é o banco? Eu falo, mas isso não é certo. Será que as bruxas têm razão? Eu falo, devem ter, por quê? Porque eu sou rei agora, né? Elas realmente acertaram. Então eu não vou fazer isso, eu vou aproveitar que o banco vai sair com o filho durante a tarde, vou convidá-lo para o banquete como se não tivesse acontecendo nada, mas vou mandar matar. Por quê? Porque eu quero que a minha descendência, né, continue a linhagem real e não as do banco. E o banco não fez nada, ainda vai levar a linhagem, né? Ele acha isso muito injusto e resolve então matar banco e o seu filho. É uma cena bem pesada, né? Mas o filho consegue fugir. O banco morre, né? Mas o filho foge. Gente, depois o Shakespeare não fala mais desse filho, certo? A gente não sabe como é que os descendentes de banco chegam ao poder, tá? Mas também não é a parte principal da história. Só que o Macbeth não esperava? É que no banquete, o fantasma do banco aparece, né? Tá todo mundo lá, começam os brindes, tal, não sei o quê. E o Macbeth olha e vê o fantasma de banco. Ele já sabe que o banco está morto e que o filho fugiu. Mas ele começa a falar com o banco como se estivesse lá, só que ele está falando com um lugar vazio. E as pessoas falam, o homem está doido, né? O homem pirou. E a Lady Macbeth fica cutucando, sabe? Para com isso, rapaz, o pessoal está achando estranho e tudo. Até que chega um ponto que ela resolve fechar o banquete e mandar todo mundo embora, porque realmente Macbeth está parecendo louco, e isso faz com que ele pareça fraco, e ele agora é o rei, ele não pode ter isso, certo? E um outro ponto que acontece nessa parte da obra é que o Macduff não vai para o jantar, e eles estranham, eles falam, nossa, todo mundo está aqui para quê? Para mostrar apoio, e o Macduff não veio. Isso é ruim para o Macduff, né? Aí a Lady Macbeth, aqui eu peguei essa frase porque vai mostrando um pouco dos problemas que ela agora, né, vai começando a desenvolver. No final ela fala assim, dessa cena, né? Nada se ganha e tudo se perde quando o nosso desejo fica satisfeito sem contentamento. Gente, olha que descrição, por isso que o Shakespeare é demais, olha que descrição perfeita. Nada se ganha e tudo se perde, ou seja, não vale a pena. Quando você satisfaz um desejo, né, nosso desejo fica satisfeito, mas sem contentamento. Por quê? Porque o meio foi errado, o meio foi ruim. Você satisfez esse desejo, depois você matou o banco e tal, mas não realiza. Ou seja, não vale fazer a qualquer preço, né? É interessante isso, porque quando você vê numa obra, e essa é a intenção dos clássicos, né, mostrar para a gente as reações e as condições humanas, né, o que acontece com a gente quando a gente se deixa levar pelas coisas, né? Um que a gente ainda vai ver que é Otelo, ele se deixa levar pelo ciúme, por exemplo. Então são coisas da condição humana, todo mundo tem esse potencial destruidor, né? E quando você não controla, como no caso dos dois, começa a dar muito problema. E aqui essa frase eu achei muito boa, né? Nada se ganha e tudo se perde quando o nosso desejo se satisfaz sem contentamento, né? Sem alegria, sem vida. E aí Macbeth tem uma ideia brilhante, brilhante. Vou consultar essas bruxas de novo, né? Para ver o que a gente faz. E aí quando ele vai consultar as bruxas, aparece Hecate. Hecate é a chefa das 3 bruxinhas, né? A gente achava que as 3 bruxas eram más, a má mesmo é a Hecate. E ela fala uma coisa que é importante para a gente entender o que vai acontecer daqui para frente. O que ela fala? Olha só. Essas gotas evocarão espíritos que encaminharão esse homem, o Macbeth, para a sua desgraça. Então ela está fazendo de propósito. Ela está falando assim, vou arruinar com este homem. Ele vai menosprezar o destino e zombar da morte. Nutrirá suas esperanças sem levar em consideração o bom senso. Eu falei, como vocês todas sabem, a excessiva confiança é o maior inimigo do homem. Outra alfinetada do Shakespeare aqui, né? O que Hecate vai fazer?
Assim, ó, vamos jogar com ele, vamos deixar ele muito firme, muito seguro, que isso vai trazer imprudência. Ele não vai usar o bom senso, né? E vai menosprezar o destino e vai zombar da morte. E é exatamente isso que ele vai fazer, ok? Então ela está fazendo de caso pensado. Então Macbeth vai lá perguntar o que vai acontecer e elas vão então evocar os espíritos, as aparições que vão conversar com Macbeth, né? Então as aparições que surgem, espíritos vindo de vários lugares, falam assim para o Macbeth: Macbeth, Macbeth. Vocês gostaram, gente, da minha, né, performática fantasmagória? Macbeth. Acautele-se contra Macduff. Macduff é aquele que está desconfiado que não foi para o jantar, certo? Então a aparição fala, cuidado com Macduff. Mas não dá motivo nenhum, concorda? Não fala nada. A outra aparição, ninguém nascido de mulher pode fazer mal a Macbeth. Olha só, ó, o bom senso, né? Você vai, pô. Mas ele acredita, ele tá pio então de que ninguém vai me matar, porque não existe homem que não nasceu de mulher, né? O pessoal não é filho de chocadeira. Então ninguém vai conseguir me matar. E a terceira ainda fala: jamais serás vencido, a menos que o grande bosque de Birman marche contra ele, né? Contra Macbeth, vencendo as 12 milhas até os altos da colina Dunshine. A colina é onde está o castelo do Macbeth, né? E o bosque é bem mais para baixo. Então estão falando, ó, você nunca vai ser vencido, a não ser que o bosque chegue no castelo. Ele vai falar, mas não vai acontecer nunca porque bosque não anda, né? Planta não anda, então eu tô tranquilo. Nenhum homem nascido de mulher vai me matar. E eu nunca vou ser vencido se o bosque não chegar na colina. O que ele fez? Exatamente o que a Hecate falou. Vai ficar extremamente confiante de si mesmo e vai esquecer o bom senso, certo? Gente, não dá bola para essas criaturas aqui das sombras não, certo? E nesse meio tempo, enquanto ele está falando com as bruxas, o Macduff vai na Escócia falar com o príncipe. Fala, príncipe, volta, porque o negócio está feio, o Macbeth está doido, o homem é sanguinário e tal. Volta para a gente poder tirar, né, receber o trono de volta. E ele passa um tempo na Escócia, vou pular essa parte, fazendo lá as suas parcerias, né, seus conchavos de guerra para conseguir um grande exército para o príncipe. E quando ele está lá fazendo isso, Macduff fica sabendo da morte da sua esposa e dos seus filhos. O que o Macbeth fez, gente? A aparição não falou para ele tomar cuidado com Macduff? O que ele fez? Olha, ele já está mal. Lembra que ele não tinha nem coragem de matar o rei? Agora, o que ele fez? Ele mandou matar a família toda do Macduff, gente. Já matou o rei. Aí o espírito, a alma ficou seca, né? Vai secando. Mandou matar o Banco, que é amigo dele, né? De guerra. Mandou matar ele e agora mandou matar a família toda. E é uma cena, gente, pesadíssima, pesadíssima, porque mata a esposa, os filhos pequenos, né? Os criados, é uma chacina que ele faz, certo? É como se Shakespeare estivesse mostrando nessa cena toda a maldade que existe aí dentro de um coração sem amor, né? Uma consciência pesada e uma alma esvaziada. Aí o Macduff fica sabendo, então, da morte de toda a sua família enquanto ele está lá na Escócia. E aí ele convence, óbvio, o príncipe de voltar para tomar o reino de Macbeth. E aí eles vão fazer as suas coligações ali e vão conseguir o exército. E estão voltando, né, justamente para poder pegar o rei, né, Macbeth, e acabar com essa bagunça. Nesse meio do caminho vem Lady Macbeth e começa a ficar louca. Ela é sonâmbula, ela desenvolve sonambulismo e ela tem pesadelos. E nos pesadelos dela, a mão dela está sempre cheia de sangue. E ela não consegue limpar as mãos, sabe? Ela fica assim, sai, e não consegue limpar as mãos de sangue. Que é o sangue justamente do assassinato que eles cometeram e de todos os outros que o Macbeth cometeu. Agora, ela que tinha o coração vazio, né, não tinha consciência pesada, mesmo ela está sentindo as consequências, ela enlouqueceu. Gente, uma das coisas que é bem importante aqui é mais ou menos assim, a nossa sanidade mental depende da nossa coerência. Quando a gente não é coerente com os nossos princípios, a alma adoece e a psique desequilibra.
Olha só como ele põe Lady Macbeth. Sai, mancha maldita. Isso ela falando enquanto sonâmbula, tá? Nessa pintura que tá aí, gente, é ela sonâmbula e atrás está o médico, que foi lá porque foi chamado, porque ela tá, né, com comportamentos estranhos, e a criada ali no fundo, né? Você tá vendo aí na imagem. Aí ela põe assim: sai, mancha maldita, o inferno é tão escuro. Ela se sente no inferno, né? Que vergonha, Senhor meu marido. Quem é que vai saber quando ninguém tem poder para obrigar-nos a contar como nós chegamos ao poder? Assim, por que você vai ficar com receio? Ninguém sabe, mas eles sabem, né? Porque o negócio, gente, não é o que os outros sabem, o negócio é o que a gente sabe. Quando a gente comete esses atos imorais, a gente sabe. E isso é o suficiente. Não é uma questão dos outros não saberem, né? A coerência é uma questão íntima, ela não é uma questão de aparências, né? Então ele fala, e ainda assim, quem poderia adivinhar que o velho tinha tanto sangue dentro das veias? Aí ela falando do sangue, né, que escorreu de Duncan, do rei. Aqui está ainda agora esse fedor de sangue, nem todos os perfumes da Arábia conseguirão perfumar esta mão. Então o pesadelo dela é o quê? A mão cheia de sangue, o cheiro, né, da morte, sem que ela consiga se livrar disso. Ou seja, né, é uma cena terrível. E a gente já está indo para o fim da obra, né, e aqui no fim da obra, então, o Macbeth vai ser ameaçado por Malcolm. Malcolm junta um exército de mais de 10 mil homens e vai avançar. Só que Macbeth está falando, gente, eu tô tranquilo. Por quê? Porque nenhum homem parede de mulher vai me matar e ninguém vai me vencer se o Bosque não chegar no castelo. Eu tô tranquilo, pode vir. O que a Hecate falou, né? A deusa dos infernos, o que ela falou? Que ele vai ficar seguro demais. E essa segurança excessiva vai fazer ele perder o bom senso. Então ele acha que não vai ser vencido. Aí ele está em cima, né, no castelo ali, se preparando para a batalha, firme de que vai vencer. E aí chegam para ele avisar que a rainha morreu. E aqui, gente, é uma frase muito, muito citada de Shakespeare, né, que é justamente nesse momento, quando falam para ele que a esposa morreu. E lembra que ele está seco por dentro, né? Ele perdeu esse amor à vida, e olha só o que ele fala. Normalmente a gente conhece essa segunda frase, ó. A vida não passa de uma sombra que passa, um pobre ator que se pavoneia e se aflige sobre seu palco. Faz isso por 1 hora e depois não se escuta mais a sua voz. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, e que nada significa. Ah, meu Deus! Gente, o pessoal põe essa frase solta, né? Mas olha o contexto da frase. Quando ele fala que a vida não tem sentido, né? Que a vida é uma história contada por um idiota, quem é que está falando isso, gente? É um homem de consciência pesada, é um homem que matou o próprio espírito, que matou a divindade dentro dele, traiu o seu rei, matou aquele que representava todas as virtudes. Ou seja, para esse cara, a vida não tem sentido. Entende? A gente não pode pegar uma frase assim do nada, né? Não é que Shakespeare achasse isso. O que Shakespeare está mostrando na obra é que se você fica de consciência pesada, vai contra os seus princípios, você vai achar que a vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria e que nada significa. Então, faça o contrário. Né? Seja fiel aos seus princípios, seja fiel aos seus valores, tenha coerência e você vai ver que a vida tem um significado. Ok? E aí, para fechar, o que vai acontecer? O tal do Bosque, gente, vai andar até o castelo. Por quê? Porque o Malcolm, ele vira para os seus, né, soldados e fala assim, olha, vamos nos disfarçar. Cada um aqui que está nesse bosque pega um ramo e se esconda debaixo do ramo. Então, tá o exército todo andando. Qual é a impressão que dá? Que o Bosque está caminhando. E é exatamente o que o mensageiro fala para o Macbeth. Ele fala assim, ó, estava eu de sentinela no topo da colina, ele falando para o Macbeth, quando olhei para os lados de Birman e no instante seguinte pareceu-me que o Bosque começava a se mover. Aí ele fala, não, aí ele até briga com o mensageiro, fala, não, de jeito nenhum. Ele fala, sim,
É sim, tá aparecendo mesmo. Então ele já começa a desconfiar, porque o Bossk tá vindo. Mas ele fala, não, tô tranquilo, porque tem a segunda, né? Nenhum filho nascido de mulher pode me matar. E aí é o momento em que o Macduff chega, né? Eles não morrem na batalha, o Macbeth não morre na batalha, mas o Macduff, imagina o ódio que esse homem tá, por conta de ter perdido a família toda, que o Macbeth mandou matar. Aí eles têm um diálogo, né? Cheio de rixas, enfim. E aí o Macbeth fala, mas eu tô tranquilo, porque nenhum homem nascido de mulher pode me matar. Aí o Macduff vira para ele e fala, ah, pois eu nasci de cesárea. Óbvio que ele não fala assim, né? Mas ele explica que ele foi tirado de dentro da mãe antes do tempo. Ele não foi nascido de mulher, porque ele nasceu antes. E aí ele foi retirado do útero antes, ele não nasceu de mulher, ele nasceu de cesárea. E aí ele acaba conseguindo, então, matar o Macbeth. Só que antes de morrer, Macbeth entende a besteira que ele fez. E aí o que ele fala? Ó, que ninguém mais acredite nesses demônios que praticam malabarismos com as palavras, brincam conosco à base de frases ambíguas, sussurram doces promessas em nossos ouvidos para depois não cumpri-las, azedando nossas esperanças. Então que ele fala, gente, olha, não façam o que eu fiz, não cometam o erro que eu cometi. Agora, o que são as bruxas para a gente, né? São justamente as coisas que vêm desses infernos interiores, né? As coisas às vezes são coisas internas, né? Ideias que surgem e que a gente alimenta, deixa crescer, e que isso pode dar muito problema. Podem ser coisas que vêm de fora, né? Pessoas que falam coisas e colocam minhoca na nossa cabeça. Enfim, essas bruxas podem representar todas as formas que o destino tem de trazer provas para aquilo que somos, certo? E aqui é justamente a representação de um homem que caiu nas provas, ele não passou pelas provas, ele não passou pela prova da vaidade, ele não passou pela prova do orgulho, ele não passou pela prova da fidelidade, ou seja, ele se tornou um homem vazio, certo? E é o que eu não quero que aconteça, é o que eu quero que vocês evitem. Por isso que eu trouxe essa obra. Para quê? Para quando vocês tiverem qualquer tipo de tentação nesse sentido, gente, lembra de como Macbeth sofreu porque ele foi contra seus princípios. Então, seja fiel àquilo que você é, seja fiel ao seu mundo espiritual, aos seus valores, aos seus princípios. E se você um dia pensar ao contrário, lembra que nem Shakespeare nos mostra em Macbeth, que não vale a pena um desejo sem contentamento, que a vida daquele que não segue, né, o que há de bom dentro dele se torna uma vida sem sentido. Então, lembre-se de Macbeth e não cometa o mesmo erro que esse rei cometeu. Espero que assim a gente aprenda, né, a viver melhor, a viver bem, junto com esses ensinamentos dos grandes clássicos. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.